Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E aqui você já sabe, né? É o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com total segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20 mil em 30 dias. Não cometa este erro com bioestimulador de colágeno. No episódio de hoje, eu vou te mostrar um dos erros mais comuns que tem acontecido constantemente pelo excesso de bioestimuladores de colágeno em pacientes jovens. E esse excesso de bioestimulador resulta em uma face arredondada, como uma bolachinha, perdendo aí os ângulos de sombra e luz, aqueles ângulos que a gente sempre gosta, né? Quando a gente vai tirar as nossas fotos. Mas isso não significa que você não deve aplicar o bioestimulador de colágeno em pacientes jovens, mas sim que você deve aplicar com a técnica adequada, frequência e dosagem adequada. Como esse erro tem sido muito constante, o profissional que tiver esse entendimento e saber administrar isso, terá uma solução que vai te ajudar drasticamente a ter resultados satisfatórios nesse tipo de cliente, evitar também o efeito bolachinha, né, ou lua cheia, que as garotas mais jovens odeiam. Elas realmente não gostam de ter uma face arredondada. Claro que você vai fidelizar o seu paciente e isso tudo vai resultar em quê? No aumento do seu faturamento. Você já deve ter observado, né, no mercado da estética, a grande demanda que nós temos por bichectomia e essa demanda se dá justamente no público mais jovem. E sabe por que isso? Eu vou te contar hoje por quê. Quando nós nos observamos, né? Nós que já temos mais de 40 anos, eu já tenho mais de 40, se você também já tiver, você vai sentir você vai ter essa mesma observação. Quando nós olhamos uma foto nossa, quando nós estamos com 19, 20, 25 anos, eu pelo menos olho e falo assim: meu Deus, como eu estava gorda, como eu estava gordinha naquela época. Mas na realidade, não. Por quê? Porque quando nós somos mais jovens, qual é a característica da nossa face? É uma face mais arredondada, uma face como se fosse uma bolachinha mesmo, uma lua cheia. E por que que isso é muito comum? Porque nós estamos saindo da adolescência, nós estamos em uma transição de uma face de criança com as características, né, de criança e que na maioria das vezes é uma face redondinha, ela vem desde bebezinha, aí vai para a idade de criança, continua com uma face redonda, adolescente, jovem e aí nós continuamos com essa face até que chega um momento que nós começamos a ter o quê? Perda de gordura nas zonas compartimentais faciais. E aí nós começamos a ter uma perda deste volume em determinadas áreas. É muito comum me perguntarem, né? Doutora Adriana, você já fez bichectomia? Porque eu tenho esse ângulo aqui bem marcado. Mas na verdade não. E aí sempre que eu vejo essas meninas mais jovens, né, com 20, 25 anos, às vezes até 28, quase 30, querendo fazer bichectomia, eu sempre eu faço a recomendação, né? Eu digo, não faça bichectomia. Por quê? Porque depois dos 40 você vai começar a perder a gordura da face. E aí você vai começar a ter os ângulos mais marcados. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que nesse tipo de público, de pacientes mais jovens, primeiro, as garotas não gostam
dessa face redonda. Por quê? Porque remete à infância, não remete à mulher, não tem ângulos de sombra e de luz. Então é como se fosse uma face muito jovem, ainda que não tem características bem determinadas e por isso parece mais criança, não passa um visual mais de mulher, mais sensual, né? E com o passar dos anos, aí já na fase de 30, 35 anos, a gente começa a ter essa perda e aí nós começamos a ter o quê? Mais ângulos. Não é à toa, né? Que a balzaquiana, a mulher dos 30 anos, começa a estar na sua melhor forma, segundo os poetas, os artistas, né? Mas é uma grande realidade. É um momento que a mulher está ali naquela flor da idade, porque ela já não tem mais as características infantis, digamos assim, de adolescente, né? De jovem muito nova ainda, e ela já tem aquelas características de mulher, de uma jovem mulher, tá? Então, quando nós vamos tratar esse público, nós precisamos ter esse mindset, esse raciocínio clínico, porque elas realmente não gostam. E se você pesquisar, você vai ver que esse dado ele é um dado real. A grande maioria das pessoas que buscam pela bichectomia, justamente para ter essa angulação, ó, essa angulação e ter esse efeito top model, são as pacientes no máximo até 28, 30 anos. Então é importante que a gente tenha esse raciocínio clínico, né? E eu sei que existe ainda profissionais que acham que o bioestimulador não gera volume e isso pode ser um grande problema e você pode cometer exatamente este erro que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então, para você entender a diferença de um preenchimento e do volume gerado pelo bioestimulador de colágeno, eu quero que você fique até o final desse episódio porque você vai entender tudo. E claro, você vai parar de tratar esse tipo de paciente, este procedimento com uma avaliação errada. Por quê? Porque você precisa avaliar de acordo com o face shape da sua paciente e de acordo com a idade dessa paciente. Também não utilizar o mesmo mapeamento para todas as suas pacientes. É muito importante nós termos em conta o quê? Que pacientes têm características diferentes. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos respeitar essas características. Alguns anos atrás, quando começou a onda de harmonização facial, o que começou a acontecer? Todos os profissionais de harmonização facial realizando os mesmos pontos, independentemente do face shape da paciente, do formato da paciente. Não importa se essa paciente era bráquio, se essa paciente tinha qualquer outro tipo de classificação esquelética, estava sendo harmonizada da mesma forma. O que aconteceu? Nós começamos a ver muitas faces iguais. As pessoas realizavam a harmonização facial e ficavam todas iguais, sim ou não? Tanto que a gente viu inúmeros atores, inúmeras atrizes, celebridades que fizeram o quê? Pediram para reverter a harmonização facial nos últimos tempos, justamente por isso. Porque fez exatamente a mesma máscara em todo mundo, só que nem toda face tem a mesma característica. Cada tipo de face tem um ponto forte e um ponto fraco. Então, é dizer que, por exemplo, se eu tenho uma face angular, eu não posso harmonizá-la com os mesmos pontos que eu vou harmonizar, por exemplo, uma face de coração. Porque os pontos fortes são diferentes. Eu tenho mais tecido ósseo em uma do que em outra. Então, eu preciso estruturar de forma diferente, ok? E também o uso da mesma dosagem em todos os pacientes. Vocês vão ver aqui hoje que nós temos características diferentes, mapeamentos e técnicas de aplicação diferentes que vão demandar
mais ou menos dosagem, tá? Então, é bem importante você conhecer todas essas características e, claro, você saber aplicar em cada uma delas. Então, o que é muito, muito importante? Você conhecer mecanismo de ação do bioestimulador, entender qual é a diferença de um preenchedor e de um bioestimulador de colágeno, como que eles agem ali, qual é a farmacodinâmica quando você aplica no seu paciente, qual é a resposta deste organismo, entender os tipos de aplicação, entender dosagem e frequência. Tudo isso é o que nós vamos ver nesse episódio de hoje. Bastante coisa, né? Mas é muito importante para que você tenha esse conhecimento global, tá bom? Então agora, aquele momento, pega lá o seu caderno, pega a sua caneta, copinho d'água, porque a gente vai começar com muito conteúdo. Vou começar aqui já falando sobre mecanismo de ação de bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores, gente, são microesferas de um biopolímero que nós fazemos aplicação no subcutâneo. Então, já começa por aí. A aplicação dele tem que ser a nível subcutâneo, dentro da gordura em si. Por quê? Uma vez que eu injeto esse produto, ele vai gerar o quê? Um processo inflamatório. Então, o primeiro sintoma que eu vou ter é edema. O meu paciente vai edemasiar, por quê? Porque eu acabei de injetar ali um produto estranho, um corpo estranho no meu paciente, no organismo. Então, ele vai gerar um edema e vai começar a sinalizar todas as substâncias pró-inflamatórias para esse organismo. Tudo bem? Perfeito. Esse edema vai durar em torno de 3 dias. 72 horas é o tempo que leva de um edema. A partir daí, eu vou começar a desencadear o processo inflamatório em si. Então, aí eu vou ter presença de fagócitos que vão começar ali a metabolização dessas microesferas. E a partir daí, o meu organismo começa a gerar o quê? Processo inflamatório subclínico. O que é isso? É um processo inflamatório onde não há sinais flogísticos, que são dor, edema, calor e rubor. Então, o meu organismo, ele deve ser capaz de gerenciar todo esse processo inflamatório sem que haja a necessidade de eu tomar nenhum tipo de anti-inflamatório. Tudo bem? Aí também se dá aquela preocupação. O meu paciente está saudável atualmente? Ele tem condições de lidar com esse processo inflamatório? Ou é um paciente que está com o sistema imunológico abalado? Então, isso é muito importante no momento da consulta, você saber se esse paciente está fazendo algum tratamento, por exemplo, de corticoide terapia, algum tratamento com antibiótico, com anti-inflamatório, se esse paciente está com uma virose, se está com uma gripe, se, por exemplo, acabou de ter há poucos dias uma COVID ou tomou vacinas. Então, tudo isso vai influenciar nesse processo inflamatório. O momento de se fazer o bioestimulador de colágeno, o ideal é que o seu paciente esteja totalmente saudável, bem de saúde, não esteja tomando nenhum tipo de medicação que possa prejudicar aí esse processo, tá bom? Então, esse processo inflamatório subclínico não vai haver nenhum sintomas para a paciente, para o paciente. E assim que deve ser. Ao longo das semanas e dos meses, o meu fibroblasto começa a ser demandado neste processo inflamatório e começa a produção de colágeno e elastina, ok? É como se ele fosse estimulado ali, ó, a fabriquinha, né? O meu fibroblasto é a célula que vai produzir o colágeno e elastina. Então, é a minha fabriquinha de colágeno e elastina. E aí, ele começa a ser estimulado. Opa, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí ele começa a gerar colágeno e elastina. Temos também que tomar muito cuidado com o quê? Quando você gera um estímulo de colágeno e passa essa informação para a geração de colágeno, eu não posso começar a mandar várias informações de uma vez só. Por isso que é
tão importante a gente saber a questão de frequência. A cada quanto tempo eu posso fazer uma bioestimulação de colágeno? E quais são as associações que eu posso fazer também? Porque se eu fizer uma associação, por exemplo, com uma radiofrequência, que também vai causar uma lesão térmica e vai gerar um processo inflamatório naquele mesmo local, eu posso começar a sobrecarregar o meu fibroblasto. E aí, ao invés dele produzir um colágeno de regeneração, ele começa a produzir um colágeno desorganizado, um colágeno de emergência, que é o que nós conhecemos como tecido cicatricial. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Eu falo muito sobre isso em um outro podcast sobre associações. Então, depois você vai lá e confere também esse podcast, que ele tá muito, muito interessante. Bom, uma vez, então, que eu tenho isso, eu começo a ter a produção de colágeno. O colágeno, por sua vez, ele gera o quê? Uma melhor redensificação na minha pele, firmeza, tônus, espessura da minha pele, né? E principalmente ele diminui muito a flacidez. Agora, quando eu começo a ter geração de colágeno, eu também tenho uma outra vantagem, que é o quê? A mitose celular. O bioestimulador de colágeno, além dele gerar a proteína, que é o colágeno, ele também estimula a mitose celular. O que é isso? É geração, replicação de mais células. E aí nós podemos, né, fisiologicamente entender esse processo e ver que, opa, se eu tenho mitose celular, de uma célula ela vai sofrer uma mitose, ela vai se transformar em duas células ela vai se transformar em 4 células, isso é o processo de mitose celular. Quando eu tenho isso, uma célula, ela ocupa um determinado espaço, certo? 2 células, ela já vai ocupar mais espaço. 4 células, 4 vezes mais espaço. E aí eu começo a ter o que nós chamamos de preenchimento autólogo, que é o próprio preenchimento com o quê? Com as nossas próprias células e com o nosso próprio colágeno sendo produzido. Então, quando nós falamos sobre bioestimulador de colágeno, ele faz preenchimento? Não, ele não faz preenchimento. Mas, por um outro lado, ele gera colágeno e mitose celular, que ocupam espaço. Claro que ao longo do tempo, porque um bioestimulador de colágeno, ele vai ter esse estímulo, ele vai emitir esse estímulo até 24 meses. Então, ele é um tratamento de uso a médio e longo prazo. O meu paciente começa a ver os primeiros sinais dele com 30 dias, 30, 60, 90 e assim por diante, indo até os 24 meses. Então, é dizer que se eu aplico o bioestimulador de colágeno em uma paciente, por exemplo, que tem um sulco nasogeniano já marcadinho, opa, depois de 6 meses, vai estar mais ou menos marcado. Ela vai ter um sulco maior ou menor? Vamos raciocinar? Se o bioestimulador de colágeno, ele gera colágeno, ok, e ele provoca a mitose celular, e eu apliquei nessa região, o que vai acontecer? Eu vou ter mais gente povoando aqui, certo? Claro, eu vou ter mais células nessa região e vou ter mais proteína nessa região. Então, isso quer dizer que esse sulco estará mais preenchido. Olha que incrível. E por isso que o bioestimulador de colágeno, quando a gente começa a utilizá-lo, você vai, ao longo do tempo, você não precisa mais ter o uso de preenchedores. Olha que incrível isso. Agora vamos entender a diferença dele para o preenchedor de ácido hialurônico, tá? O preenchedor de ácido hialurônico, por sua vez, ele é um gel já mais denso e que ele vem já com o intuito de preencher aquele local. Então, ele vai preencher aquele sulco, onde não tem ali mais o quê? Gordura,
onde eu não tenho mais volume naquele local. E aí eu faço a aplicação, aquele local é preenchido, fica perfeito. E o que acontece? Ao longo das semanas e dos meses, ele vai sendo degradado e vai diminuindo. Quando eu for novamente preencher, eu vou precisar de mais ou menos produto? Seguramente eu vou precisar de mais produto. Por quê? Porque um ano depois, além desse produto já ter sido degradado, essa paciente envelheceu um ano mais, certo? Sim, envelheceu um ano mais. Porque o preenchedor, ele só ocupou espaço. Ele hidratou, ele ocupou espaço, mas ele não estimulou a produção de colágeno nem a mitose celular. E aí, provavelmente, eu vou utilizar a mesma quantidade ou até um pouquinho mais, porque essa paciente já está mais envelhecida, então o sulco dela, naturalmente, está maior. Porque, naturalmente, com o envelhecimento, a gente vai tendo o quê? Perda de gordura na nossa face, a gente vai tendo perda óssea, perda do tecido ósseo também. Você pode observar pacientes aí 60 mais, 65 mais, o que a gente já observa? A têmpora, uma diminuição na têmpora já. Por quê? Diminuição óssea, perda óssea. Região de mandíbula. Você pode ver, às vezes a pessoa mais jovem tem a mandíbula mais marcada e depois começa a ter o quê? Um afinamento desta região. E região aqui de malar e arco zigomático, o que acontece? Eu começo a ter um derretimento. Por quê? Porque eu começo a ter afrouxamento dos meus músculos, que por sua vez sustentam a gordura, e aí eu tenho também diminuição da gordura. Então, olha só, se eu tenho absorção de tecido ósseo, se eu tenho afrouxamento muscular e se eu tenho diminuição da gordura, o que é que vai acontecer? Eu começo a ter derretimento da minha face. Tudo bem? Então, isso é para você entender qual é a diferença de um preenchedor e de um bioestimulador. Perfeito? E qual é a forma que você deve utilizar cada um deles. Então, entendido isso, agora nós vamos passar para quais são as técnicas de aplicação. Como que eu posso utilizar esse bioestimulador? Quais são as indicações dele? E agora eu vou falar aqui para vocês cada uma delas. Então vamos lá. Tipos de aplicação que eu tenho. Eu posso aplicar de duas formas. Eu vou começar falando sobre o formato global, a técnica global de aplicação. Primeira coisa, qual é a indicação, né? Na verdade, como que eu vou fazer essa aplicação global? Como o próprio nome diz, eu vou abordar toda a extensão da minha face. Lembrando, gente, que bioestimulador de colágeno, a base de hidroxiapatita de cálcio, a base de ácido L-polilático, eles não têm indicação para regiões ósseas. Então, ele não tem indicação para testa, região frontal, nem indicação para dorso de nariz e lábios. Não existe essa indicação, ok? Então, quando eu falo de face, eu vou falar aqui, olha, de terço médio e de terço inferior, tudo bem? E pescoço também pode ser utilizado. Até porque quando eu falo de região frontal e dorso de nariz, eu falo de regiões que têm pouca ou até mesmo a ausência de quê? De tecido subcutâneo. E obrigatoriamente eu preciso que o meu bioestimulador ele seja aplicado na gordura. Nunca superficialize um bioestimulador. Por quê? Você vai gerar um processo inflamatório super exacerbado, muitos granulomas, nódulos e vai ter aí uma intercorrência que vai te dar dor de cabeça, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tanto no momento da técnica de aplicação, a diluição adequada e, claro, dosagem adequada também. Então, quando eu falo, né, de aplicação global, eu estou falando de cobrir toda a extensão da face do meu paciente. Qual é a indicação desta técnica? Normalmente, essa técnica ela é indicada para pacientes com peles maduras. Por quê? Porque é uma paciente que está precisando
entregar esse benefício do bioestimulador como um todo na sua pele. Então, nós vamos falar de peles maduras, pacientes que já apresentam flacidez, déficit de produção de colágeno, pacientes que têm derretimento na face, pacientes que estão faltando, inclusive volume, estão precisando de gerar volumetria na face. Então, estamos falando de pacientes maduros, ok? E aí você vai avaliar essa paciente, você vai determinar. Posso também associar outros tipos de procedimento, por exemplo, uma paciente que quer harmonizar, mas a pele dela não está em boas condições. Então, você pode fazer um bioestimulador global, melhorar as condições desta pele e depois você pode fazer a harmonização facial nessa paciente. Pode, é uma ótima conduta também, tá bom? Mas, então, nós vamos sempre direcionar essa técnica global para pacientes que têm esse tipo de necessidade. Qual é o resultado? Eu vou melhorar a pele como um todo, eu vou melhorar a firmeza, elasticidade, sustentação da pele, vou melhorar volume da pele também, porque lembra, eu vou gerar colágeno, vou gerar mitose celular. E esse tipo de paciente deve realizar com uma dose adequada e numa frequência adequada que eu vou citar mais à frente. Tudo bem? Ok. Agora eu tenho uma outra técnica, que é a técnica de ancoragem. Ancoragem com bioestimulador de colágeno. Esta técnica, como que ela é aplicada? Ela é uma técnica aplicada em pontos de sustentação. Então, aí nós estamos falando de região de zigomático e malar anterior, estamos falando de região de mandíbula e estamos falando em região de mento, que são pontos onde eu vou ressaltar ângulos desta face e eu vou gerar uma sustentação. E aí é que entra o grande erro que tem acontecido. Pacientes jovens, vamos analisar? Pacientes jovens, têm déficit de colágeno? Não, porque a gente começa a perder colágeno, fabricação de colágeno começa a decair a partir dos 25 anos. Então, uma paciente até 30 anos, 25, 30 anos, dependendo, das condições dela, uma paciente que se cuida, uma paciente que faz proteção solar, enfim, ela não tem um déficit muito grande de colágeno, ela ainda está fabricando colágeno muito bem. Ela está com derretimento na face? Não. Ela apresenta flacidez nessa face? Não. Salvo que seja, por exemplo, uma paciente bariátrica que perdeu 50, 60 quilos, ok? Estou falando aqui de uma paciente convencional, que não passou por nenhum emagrecimento drástico, que não tem um fotoenvelhecimento, ok? Esse tipo de paciente não tem essas características, mas sim, eu devo fazer bioestimulador de colágeno nela sim. Para quê? Para prevenção. Prevenção de quê? De preenchedores e de envelhecimento. Então, eu vou utilizar o bioestimulador de colágeno para ressaltar pontos nela, angulações, para eu fazer sombra e luz nessa face, para eu realçar a beleza desta face e, claro, eu já começar a estruturar pontos de sustentação que venham a prevenir o envelhecimento. Então, olha que trabalho incrível que a gente consegue fazer com o bioestimulador de colágeno. E aí, os pontos que você vai sustentar, que você vai ancorar, é exatamente na região malar zigomática, região de mandíbula e região de mento. E aí você consegue fazer o quê? Você vai gerar sustentação, vai aumentar o volume? Sim ou não? Claro que vai. Por quê?
já entendeu que eu vou gerar colágeno, que eu vou gerar mitose celular nessas regiões. Então, eu preciso tomar muito cuidado. O que a gente tem visto é o quê? O uso excessivo de bioestimuladores em pacientes jovens e de forma global, indiscriminada. Então, se eu pego uma paciente jovem e aí eu aplico nesta paciente em todas as áreas da face, eu vou aplicar região de malar zigomática, eu vou aplicar região de nasogeniano, eu vou aplicar região de mandíbula, região de corredor de face. Sabe o que acontece? Eu começo a gerar volume em todas as regiões, só que lembra o seguinte, uma paciente de 20, 25 anos, ela tem sulco nasogeniano? Não. Então, quando eu aplico aqui, ela tem corredor? Não tem. Quando eu aplico aqui, eu começo a tirar a angulação da paciente. E aí ela começa a ficar com aquela carinha de bolachinha, igual de criança. Mais ainda, né? Começa a ficar com a carinha de lua cheia. E aí você não entrega o resultado que aquela mulher quer. Porque ela tá indo ali, ok, para prevenir um envelhecimento, mas ela não quer sair dali com o rostinho redondo. Então é nesse momento que os profissionais pecam de colocar excesso de produto em pontos que não são necessários. Então, em pacientes jovens, você vai trabalhar a região de ângulo de zigomático e malar anterior, mandíbula, porque quando você trabalha mandíbula, nesta região aqui, você gera colágeno, você aumenta o volume. Quando você aumenta o volume nessa região, o que acontece? Você faz um lifting. Olha só, se eu aumento, se eu coloco o volume aqui, a minha pele estica, estão vendo? Se eu coloco o volume aqui nessa região, ela vai ter o quê? O efeito top model. Porque se você aumenta o volume aqui, o que acontece aqui? Eu começo a ter o quê? Luz e sombra. Ó, exatamente como acontece aqui, ó. Em determinado ângulo que eu estou, ó. Luz e sombra. Luz e sombra. Estão vendo? Então, é dessa forma. E o mento, a mesma coisa. Mas você pode estar pensando, doutora Adriana, mas eu não quero gerar, essa paciente ela já é perfeita, eu não quero gerar muito volume. Fique tranquila, é só você gerenciar o quê? A dosagem que você vai colocar. E mais do que a dosagem, a diluição do bioestimulador de colágeno. Nós temos bioestimulador de colágeno que quanto menos você diminui, ele vai fazer o quê? Ele vai dar mais volume, porque ele está mais denso. Agora, se você quer só estimular o colágeno e você quer zero volume, você vai aumentar a diluição dele, ok? Claro que você tem um limite de aumento de diluição, para quê? Para que você não perca aí também, né, a potência do produto. Mas, sim, é importante você ter essa expertise no momento da manipulação do produto. E o resultado será incrível, tá bom? Bom, então já entendeu essa parte aí da técnica, qual é o tipo de paciente que tem indicação para um bioestimulador global e qual é o tipo de paciente que tem a indicação para os pontos de ancoragem. E aí você pode estar perguntando, mas doutora Adriana, uma paciente então madura, eu nunca vou poder fazer pontos de ancoragem? Vai, mas uma vez que você melhorou a qualidade da pele como um todo, a partir de um determinado momento, aí sim você pode começar a fazer só os pontos de sustentação nesta pele, tá bom? Ok, entendido isso, agora eu quero falar sobre dosagem. Vamos falar sobre dosagem de produto? Quando a gente fala de bioestimulador de colágeno, ele é tempo dependente e dose dependente também. Por quê? Porque quanto mais produto eu colocar, melhores resultados eu terei. Então, quando eu falo de um tratamento global para uma paciente mais madura, que eu quero um rejuvenescimento intenso,
é importante eu utilizar uma boa dose de bioestimulador. E aí, quando a gente fala, né, de bioestimulador, nós temos várias marcas no mercado, inclusive nós temos bioestimuladores específicos para o uso na pressurizada. Por que que eles são específicos no uso da pressurizada? Porque quando nós vamos colocar o produto dentro da seringa da pressurizada, ela tem um orifício que vai de 16 a 20 microns a abertura dele. Então, se eu coloco ali um bioestimulador com uma esfera muito grande, eu vou ter dificuldade de passagem. Então, nós temos os bioestimuladores que foram fabricados especialmente para o uso na pressurizada. E esses, sim, têm uma microesfera menor. Então, você tem uma passagem mais adequada ali na pressurizada, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de bioestimuladores de colágeno que eu utilizo e que eu gosto, tá? Lembrando que nós sempre estamos tendo aí, né, lançamentos constantemente. Então, dependendo da data que você estiver assistindo esse podcast, pode ser que já tenhamos aí outros no mercado. Então, eu vou colocar o que a gente tem disponível hoje, que eu gosto, que eu utilizo e que eu aprovo, combinado? Maravilha. Então, dosagem. Eu sempre preconizo utilizar uma dosagem adequada, uma dosagem generosa quando eu vou fazer uma ação global e um rejuvenescimento intenso. E qual é essa dosagem? Eu gosto de utilizar minimamente 4 ml de bioestimulador de colágeno na face, ok? A maioria dos laboratórios, quando você compra, uma dose do produto é em torno de 4 ml. Tem uns que vem mais, tem outros que vem... Eu acho que minimamente é isso daí mesmo, 4 ml. Eu acho que tem alguns que são... Eu acho que tem um no mercado que é de 3 ml, tá? Eu gosto de utilizar 4 ml no mínimo na minha paciente quando eu falo de face. De 4 a 6 ml, vai depender de como está a situação, né? De pescoço, ou se eu vou aplicar também em colo. Então, aí eu vou gerenciando essa quantidade. Menos do que isso, você não vai ter um resultado intenso, um resultado de impacto no seu paciente. Tudo bem? Agora, quando nós falamos de pontos de ancoragem, quando nós falamos da segunda técnica, você não vai utilizar toda esta quantidade. Por quê? Porque você vai fazer em menos regiões. Então, muito provavelmente, você vai gastar em torno de 2 ml, mais ou menos. E aí, você vai calcular, né? De acordo com cada paciente sua. Então, mais ou menos é isso daí. Então, se você for fazer um global, em torno de 4 ml, se você for fazer pontos de ancoragem, calcule aí mais ou menos a metade disso daí. E a frequência de tratamento? Qual é a frequência adequada para um bioestimulador de colágeno? Nós precisamos, primeira coisa, entender que quando eu provoco um estímulo, eu preciso aguardar o quê? A resposta do organismo. Não adianta eu estimular e não esperar a resposta. E aí estimular novamente e não esperar a resposta. Vai chegar um momento que eu estou sobrecarregando o meu organismo. E nós não queremos isso. Você já sabe que se eu começar a sobrecarregar, o que vai acontecer? Fibroblasto vai entender o quê? Opa, estamos em emergência. Vamos fabricar mais colágeno e rapidamente, um colágeno de emergência. E aí você pode começar a ter um tecido cicatricial. E é o que acontece, por exemplo, em fibrose. Muitas vezes se faz lipoaspiração ou qualquer outro tipo de cirurgia, uma cirurgia maior, o organismo entende que aquilo é uma emergência e começa a cicatrizar com velocidade. E aí a gente começa a ter fibrose nessa cicatrização. Então, nós não queremos isso, tá bom? Perfeito. Então, qual é a frequência de tratamento? Vamos lá. Para o global, paciente madura, paciente de pele envelhecida, um intervalo de 30 dias. Intervalo de 30 dias, não menos do que isso. Por quê? Porque você está utilizando uma quantidade generosa, tá bom?
Às vezes, até 15 dias a gente pode tentar, mas neste caso eu vou sugerir 30 dias de intervalo. Por quê? Porque nós vamos fazer uma sequência de 3 aplicações. Então, você vai fazer no primeiro dia, depois com 30 dias e depois com 60 dias, de forma global. E a partir daí, você vai começar a fazer um planejamento anual para sua paciente. Como que funciona isso, né? Mais ou menos assim, cada década você vai aumentar uma aplicação. Então, vamos imaginar, eu estou na década de 40, ok? Eu estou na década de 40, entre 40 e 50 anos, década de 40. Então, a minha indicação é fazer 4 vezes ao ano o procedimento. Então, fazer 4 sessões espalhadas durante o ano. Então, se o ano tem 12 meses, eu devo fazer uma a cada 3 meses, ok? Se é uma paciente que está na década de 30, então, entre 30 e 40 anos, 3 vezes ao ano, uma a cada 4 meses. E assim sucessivamente. Uma paciente que está na década de 50, ela deve fazer 5 vezes ao ano, ok? Até que você chega a uma paciente com 60 anos. E aí ela vai fazer uma vez a cada 60 dias. Claro, gente, que isso é para você se manter extremamente jovem, com muito colágeno e praticamente, né? Praticamente você paralisar o relógio do tempo e até reverter. Mas se a sua paciente não tem possibilidades de realizar esses procedimentos 4, 5 vezes ao ano, você vai fazer essas 3 sessões, que vai gerar 60 dias no total, e aí pelo menos 2 vezes ao ano. Você já vai garantir uma conservação, um envelhecimento muito mais lento à sua paciente. Tudo bem? Ok. Agora, uma paciente jovem, aquele tipo de paciente que eu vou fazer somente os pontos de ancoragem para uma prevenção. Qual é a frequência de tratamento? Essa paciente você não precisa fazer 3 sessões seguidas nela, não. Essa paciente, que normalmente ela vai estar até 30 anos, você pode manter fazendo 1 a 2 vezes ao ano. Então, ela vai ter aí um rejuvenescimento muito bom, um estímulo de colágeno muito interessante e você pode também ir fazendo manutenção nessa pele, por exemplo, com Skin Booster, que vai gerar muita hidratação e o ácido hialurônico, ele vai estimular também esse colágeno que está ali neste local. Como nós sabemos que o bioestimulador de colágeno, ele age até 24 meses em uma paciente mais jovem, nós sabemos que o metabolismo dela é muito mais ativo. Então, você pode fazer, por exemplo, 2 vezes ao ano e entre uma e outra, você fazer a cada 2, 3 meses um Skin Booster de ácido hialurônico nessa paciente. Você vai manter a sua paciente extremamente jovem, com boas angulações, com esse destaque da beleza dela, com sombra e luz. Sempre quando ela estiver bem maquiada, ela vai ter um destaque diferente, ela vai se sentir com uma face muito mais harmônica, muito mais feminina e mais sensual do que você colocar ali um bioestimulador de colágeno nela em excesso e de uma forma global, tá? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, esse entendimento que é tão importante quando a gente faz procedimentos faciais. A face, gente, é algo muito, muito importante. Então, primeiro a gente precisa entender o que aquela paciente quer, porque ela não sabe, ela não tem nem ideia que ela vai fazer um bioestimulador de colágeno e que ele vai gerar um volume, que ele vai gerar
colágeno, uma mitose celular. E muitas vezes a gente acaba tirando todos os ângulos, todas as sombras, a luz e não realçando os pontos fortes dessa paciente. E aí ela acaba ficando com uma carinha bolachinha, que é a última coisa que essa paciente mais jovem quer. E muitas vezes ela pode se desesperar e falar, não, agora eu vou ter que fazer, por exemplo, uma bichectomia mesmo, porque eu estou com a face, né, muito redonda. Então, realmente elas não gostam e é por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui, porque o que eu mais tenho visto é esse tipo de erro acontecer. Mas claro que você que está aqui, você que me acompanha, você não vai mais cair nessa cilada, porque agora sim você entendeu qual é a grande diferença entre o bioestimulador de colágeno, o preenchedor, entendeu que sim, ele causa volume através da produção de colágeno e mitose celular e, claro, também já entendeu como que você tem que fazer essa ancoragem ou então tratar de forma intensa um paciente de pele madura. Muito legal, né? E eu quero que você comente aqui para mim, coloca aqui nos comentários se você já usa essa técnica, se você conhecia essa técnica e se você tem pacientes aí de bioestimulador de colágeno. E lembrando que eu vou colocar aqui para vocês, vou deixar na descrição os bioestimuladores de colágeno específicos para pressurizada que eu uso na minha rotina clínica e eu tenho excelentes resultados. Não só eu, como todo o meu time aí de doutoras da beleza, todas as minhas alunas e os meus alunos aí com excelentes resultados, tá bom? Então coloca aqui para mim que eu quero saber se você gostou desse podcast. E é o seguinte, se você tem algum assunto que você gostaria que eu fizesse um podcast exclusivo sobre esse assunto, coloca a sua sugestão também, porque vou ler essa sugestão e quem sabe o seu assunto pode estar aqui no nosso próximo podcast, tá bom? É isso aí, hoje nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!